Rafael Bellatini, Rádio Bandeirantes. Queria saber o que faltou no jogo de hoje para o São Paulo não conseguir imprimir um ritmo mais intenso contra um time há tanto tempo sem jogar. Acho que é importante ressaltar que acredito eu que pecamos em algumas oportunidades que nós criamos. Acredito eu que tivemos mais chances de ganhar hoje do que o time do River Plate. E acho importante ressaltar também que o time deles ficaram parados um tempo agora, mas eles já estão há quase, acho que 3 anos juntos. Então, lógico que não posso tirar a responsabilidade, que nós teríamos chances de ganhar sim, mas eu acho que talvez faltou um pouco de lucidez na frente do gol para a gente matar as chances que tivemos e sair com os 3 pontos. Pergunta do Rodrigo Fragoso, Facebook Brasil. Qual é o tamanho da dificuldade para buscar uma classificação depois desse empate em casa contra o River Plate, sendo que o time já tem uma derrota para o Binacional na campanha? A dificuldade é sempre grande. O torneio da Libertadores é de altíssimo nível, mas eu acredito que o nosso time tem competência para tudo isso. A gente tem condições suficientes para chegar lá no campeonato, no time, fora de casa e conseguir os 3 pontos, até porque hoje eu vejo o fator fora de casa não tão presente por conta que não estamos tendo torcida, e acredito muito no potencial do nosso time e acho que o resultado de hoje pecamos, mas não vai alterar em nada. A gente vai seguir trabalhando em busca do melhor resultado, que eu acho que agora, para a gente conseguir essa classificação, é ganhar os 3 jogos, assim como eu já falei. Pergunta do Guilherme Pradella, Rádio CBN. Igor, chamou a atenção a forma com que o River Plate conseguiu atrapalhar demais a saída de bola no São Paulo. Que tipo de lições vocês tiram desse tipo de pressão que receberam hoje no duelo de hoje? Como eu falei, a equipe do River Plate é uma equipe muito qualificada e muito bem treinada, assim como a nossa. E são pequenos detalhes, talvez, não sei, não é justo apontar uma coisa certa se o River fez. Acho que a gente teve muita disposição e tivemos muita competência também. Acredito que não seja verdade que eles conseguiram fazer pressão a todo momento. Acredito eu que saímos jogando diversas vezes e teve outras vezes que eles tiveram sucesso, como que é normal dentro do jogo. Acho que é importante durante a semana, a gente rever os vídeos e procurar acertar esses pequenos detalhes. Pergunta do José Eduardo Martins, do UOL. O Fernando Diniz criticou a oscilação do time nas últimas partidas. Você acha que o time oscilou novamente? Por que isso tem acontecido? Acredito que oscilou porque a gente não conseguiu com os 3 pontos. Não, a gente não saiu com os 3 pontos. Acho que se a gente tirar a atuação, acho que fizemos uma boa atuação, mas é uma pena. Assim como nos últimos jogos a gente fizemos boas atuações e não saímos com os 3 pontos. A gente sabe que quando a gente joga em time grande, o resultado é sim muito importante e ele tem que vir. Hoje, acho que fizemos uma boa atuação, mas infelizmente os 3 pontos não vieram. Acho que é importante a gente olhar para frente agora, nos próximos jogos, focar e ir em busca dos 3 pontos. Última pergunta, Pedro Nascimento, da Gazeta Esportiva. Você acredita que fez sua melhor partida pelo São Paulo desde o reinício do futebol após a paralisação? Acredito que sim. Foi um período de aprendizado para mim, que eu acredito que eu teria que passar. Não me frustra. Lógico que me deixa chateado a forma que eu tive as atuações nos jogos passados, mas eu procuro sempre tirar a lição de tudo que acontece na minha vida. E é isso. Eu acho que eu nunca deixei de trabalhar e eu nunca vou deixar de trabalhar. Eu sinto que eu estou cada vez melhor do que antes da parada. Me sinto hoje mais forte, mais preparado psicologicamente, cada vez melhor para suportar tudo isso. E como eu falei, a minha cabeça continua focada, o nosso elenco continua focado para ir em busca de coisas grandes. Obrigada, Igor. Eu que agradeço. Boa noite.
Boa noite, bem-vindos à coletiva de imprensa do São Paulo, da Conmebol Libertadores, com o treinador Fernando Diniz. Vamos às perguntas. Pergunta do Rodrigo Fragoso, Facebook Brasil. Observando a reação do torcedor nas redes sociais, foi possível perceber que grande parte sentiu falta de um ritmo mais forte, pediu mais entrega, alguns citaram espírito de Libertadores para buscar a vitória. Você sentiu algo nesse sentido? Boa noite, primeiramente. Não, achei que o time correu, o time se entregou, a gente podia ter jogado melhor, podia ter vencido o jogo, mas o time não faltou espírito de luta, não. Faltou a gente ter um pouquinho mais de calma nas chances que a gente teve e não vacilar como a gente vacilou nos gols do River. É um time que a gente tem que ponderar. 2017 foi semifinalista, 2018 foi o campeão, 2019 foi o vice-campeão, jogando melhor que o Flamengo. Mesmo treinador há 6 anos, a mesma base, só enriquecendo o elenco nos últimos 3 anos. Então não é algo assim para você desconsiderar. E a gente tinha que ter vencido o jogo e jogamos para vencer. Só que a gente não jogou contra qualquer time e eu acho que a gente teve mais chance de vencer o jogo do que o River. Repórter Fernando Caetano, Fox Brasil. O que faltou para o São Paulo vencer o River, que não jogava há mais de 6 meses? E por que ele demorou tanto, você no caso, demorou tanto para fazer a primeira substituição e só aconteceu com 30 minutos do segundo tempo? Demorei porque eu achei que os jogadores o time estava bem, estava mais perto de ganhar do que o River. A gente não faz substituição só por fazer substituição. Eu achei que se eu fizesse essa substituição antes, não ia ter o efeito que eu gostaria. Então eu tive um pouco mais de paciência para fazer as substituições e fiz no momento que eu achei adequado. E como eu disse, é um time que de fato faz 6 meses que não joga, mas é um time que tem um entrosamento. Só você ponderar, imaginar se você preferia estar 6 meses sem jogar, mas faz 5 semanas que o River voltou a treinar, de ter um time que joga junto há mais de 3 anos, qual que é o efeito da falta do ritmo de jogo vai ter e o efeito que tem do entrosamento que esse time tem, de tantas conquistas e de há tanto tempo jogar junto. Então a gente não pode desmerecer o empate. A gente não tem que ficar contente com o empate, mas não achar que o empate ele se deu só porque o River está 5 meses sem jogar futebol, 6 meses sem jogar futebol. A gente depois vai ter o jogo da volta, a gente precisa ganhar jogo, a gente precisa ir a Quito agora e fazer uma grande partida e fazer o nosso melhor para a gente conseguir avançar para a segunda fase da Libertadores. Marcelo Rosenberg, da TV Bandeirantes. Você citou semana passada que o São Paulo oscilava demais nas partidas. Sentiu falta de maior concentração novamente hoje, justamente uma partida em que o espírito de Libertadores deveria prevalecer? Não sei se as perguntas que estão sendo feitas assim são por conta do empate, ou por conta, se a gente tivesse feito o gol no último minuto, ou da chance que a gente teve muito clara do Boia para fazer o gol, se as perguntas seriam as mesmas. Eu não vi esse jogo, achei que o jogo foi equilibrado, porque o time do River é muito bom, é um time cascudo já de Libertadores, que, como já disse, que joga junto há muito tempo, mas achei que a gente teve muito mais interesse de ganhar do que o River. Foi um time que tentou a todo momento retardar o jogo, quando eles tiveram chance, talvez pela falta de ritmo, talvez não, mas a gente teve interesse do começo ao fim do jogo de ganhar o jogo. É que é difícil jogar contra o River, em que pese que eles estejam 6 vezes sem jogar. É um time que sabe jogar a competição e a gente teve mais chance de ganhar do que o River. Então eu não acho que essa partida é uma partida para a gente achar e fazer críticas severas ao elenco, ao time. Eu acho que a gente fez um jogo, a gente precisa melhorar, a gente precisa ter acreditar mais no nosso potencial para vencer os jogos que a gente tem pela frente e conseguir a classificação. Repórter Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Você acha que o maior problema do time é falta de velocidade? Não acho que o maior problema do time é falta de velocidade. Eu acho que a gente tem que acreditar mais no nosso potencial. A gente tem um elenco, embora jovem, com bons jogadores. A gente praticamente remontou o time depois da pandemia, que isso é uma coisa também que pesa. E jogar Libertadores, assim, o River fez uma pressão alta na gente, que no primeiro tempo a gente conseguiu sair com um pouco mais de facilidade, no segundo tempo a gente já teve mais dificuldade, mas a gente também os pressionou e eles não saíram
pela bola embaixo, nenhuma partida. Nenhum momento do jogo o River conseguiu ter domínio do jogo a partir da saída de jogo. Coisa que a gente tentou e, principalmente no primeiro tempo, a gente saiu algumas vezes com chances claras de fazer o gol lá no ataque. Então, como eu disse, foi um jogo difícil e que teve um certo equilíbrio, mas o São Paulo teve mais chance de vencer hoje do que o River. Pedro Nascimento, da Gazeta Esportiva. É o segundo jogo no qual o São Paulo sai na frente e cede um empate. Falta concentração ao time após abrir o placar? Não dá para reduzir um jogo de futebol a esse tipo de questionamento que falta concentração. O gol do River de empate foi uma bola que a gente saiu um arremesso lateral do Reinaldo, que a gente tinha uma condição muito mais clara de fazer um ataque promissor do que tomar o contra-ataque como a gente tomou. Então a gente teve um erro que não dá para reputar isso como falta de concentração. Quando você joga contra um time bom e você às vezes comete alguns erros fáceis que a gente não espera que a gente vai cometer, a gente acaba abrindo a possibilidade do adversário aproveitar, e o River aproveitou. O River fez os 2 gols e teve uma jogada de bola parada lá do Pinola, e foi isso que aconteceu de chance para o River no jogo. E a gente teve mais possibilidades de marcar, teve o lance do Boia, teve um chute muito perigoso do Igor Gomes, teve um chute logo no começo do jogo do Hernanes muito perigoso também, e a gente chegou com mais tranquilidade pelos lados do campo, principalmente no primeiro tempo. Então, eu repito, a gente não tem que esmorecer, muito pelo contrário, a gente tem que melhorar do que a gente fez hoje para a gente poder aumentar as nossas chances de vitória lá em Quito. Últimas 2 perguntas. Rafael Bellatini, Rádio Bandeirantes. Gostaria de saber se você entende que faltou ritmo para o atacante Pablo, que ficou de fora por 2 semanas e não conseguiu levar perigo nesta noite. Para o Pablo, eu acho que a gente tem que enaltecer o sacrifício que ele fez. Era uma lesão que, em princípio, levaria mais tempo. Então, ele se sacrificou muito para poder nos ajudar hoje. E não sei se o ritmo que pesou tanto ou o fato ainda dele poder estar se ressentindo alguma coisa da própria lesão que ele jogou claramente no sacrifício hoje para poder nos ajudar. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Qual a avaliação que você faz da campanha do São Paulo nesses 3 primeiros jogos na fase de grupos da Libertadores e o que projetar para os próximos 3, com 2 partidas fora? Eu acho que o primeiro jogo é o que mais pesa nesse momento. A gente teve uma partida praticamente ganha nas nossas mãos lá contra o Binacional. E por conta naquele jogo, sim, por falta de concentração e um certo relaxo que a gente teve, achando que a gente não ia tomar a virada, acabou que o time perdeu o jogo lá em Juliaca. Aí contra o LDU aqui, a gente fez, se não o melhor jogo, um dos melhores jogos sob meu comando, que a torcida empurrou muito o time naquela ocasião. E o jogo de hoje é um jogo totalmente diferente, que depois da volta da pandemia, tanto para nós quanto para o River, e foi um jogo equilibrado que, repito, que a gente teve mais perto de ganhar do que de empatar hoje. Muito obrigada. Encerramos as coletivas de imprensa da partida São Paulo e River, da Conmebol Libertadores. Obrigada e boa noite a todos.